Aqui um resumo sobre os paradigmas reguladores da teologia. Agora a gente vai explanar um pouco mais acerca disso e dar sequência aí com outros temas, né, que estão na continuidade aí da nossa matéria, ok? Então, o capítulo 2, a partir da página 15, então abra sua apostila na página 15, ele fala primeiramente acerca dos prolegômenos que já foram abordados, então primeiro as primeiras palavras, os primeiros discursos em relação à matéria que será melhor desenvolvida, melhor estudada. Então temos aí a teologia, a ciência que estuda acerca de Deus, e falando melhor acerca do estudo que se faz sobre Deus, trouxemos o entendimento de que estudamos aquilo que Deus revela acerca de si, na revelação geral do cosmos e na revelação específica da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, ok? Vimos que o próprio termo teologia, ele foi tomado de empréstimo do mundo grego, que era utilizado pelos poetas na antiguidade, que eram concebidos aí dentro daquele contexto, como os teólogos de então falavam acerca dos deuses, falavam acerca das mitologias, das teogonias, né, que são as narrativas acerca da criação das coisas a partir dessa crença nesses deuses, né, aquilo que era crido em relação a eles. Então, no primeiro momento, a teologia esteve ligada, num contexto pagão, a essas figuras importantes da sociedade, esses poetas que falavam, produziam textos, produziam hinos, proferiam discursos acerca dos deuses. Sendo tomada de empréstimo agora para o mundo cristão, a partir dessa cosmovisão judaico-cristã, como uma ciência investigativa em relação a Deus no que tange a sua revelação geral e específica, ok? Então, olhando para esses aspectos, nós começamos agora a subdividir os campos da teologia. A teologia que vai lidar com a Sagrada Escritura e também teologias que vão lidar com conhecimentos científicos afins, né? Conhecimentos científicos paralelos que podem trazer alguma contribuição. Então vamos aqui estudando, né, essas subdivisões e entendendo de uma forma mais aprofundada qual é a grande contribuição da teologia para o aprimoramento do nosso conhecimento com relação a Deus, com relação às Sagradas Escrituras. É por isso que ele começa a analisar essa questão dos paradigmas, né? Então ele começa a ver quais foram os norteadores da teologia ao longo do tempo, como se deu a sua transformação, mudança de comportamento em relação àqueles que a praticavam, espaço de atuação da teologia, a resposta que a teologia dá aos seus opositores, né, aqueles que tentam muitas das vezes cercear, né, a voz daqueles que têm se aplicado no crescimento, no desenvolvimento desse conhecimento teológico. Então vemos aí a teologia e as suas vivências, né, ao longo do tempo. Ele começa com o paradigma da teologia habitual. Então a questão do paradigma é exatamente este referencial para o comportamento dentro daquele contexto, né? Então temos aí a teologia se pautou por esses parâmetros dentro daquele contexto. Então, para a teologia habitual, ele coloca como essa primeira manifestação, partindo desde o colégio apostólico, aqueles que ele vai descrever aqui nas próximas páginas, tiveram uma experiência singular com o Senhor Jesus Cristo. É o que é chamado de ensino peripatético, né? Uma didática peripatética, que é exatamente esta prática de, enquanto ensina, demonstra, né? Então, o Senhor Jesus Cristo trouxe os seus discípulos ou apóstolos para o contexto no qual, enquanto ele ensina, ele demonstra. Então, esta metodologia adotada pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo conferiu aos apóstolos uma autoridade singular. Então, eles eram testemunhas oculares. Eles viam todas as obras do Senhor Jesus Cristo, eles viam os milagres, eles viam a resposta, né, que o Senhor Jesus Cristo dava aos seus opositores, o poder que ele exercia sobre a natureza, sobre os demônios. Eles estiveram em contato direto com tudo isso. Então você tem, a partir dessa autoridade que eles recebem, eles vão conferir isso àqueles que darão continuidade na história da igreja, ok? Então nós temos aí o contexto no qual
o Senhor Jesus Cristo tendo sido assunto aos céus, o Espírito Santo de Deus desceu sobre eles, e agora eles partiram para cumprir a demanda, né, a ordenança de Cristo para ir por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. A partir daí nós temos algum acompanhamento histórico com relação a Atos dos Apóstolos, que nos dá narrativas com relação principalmente a Paulo e a Pedro, mas no que tange aos outros apóstolos e para onde foram trabalhar, nós lançamos mão de outros recursos, como por exemplo a tradição. Então as tradições antigas, posso citar Eusébio de Cesareia e História Eclesiástica, que nos dá aí algum testemunho acerca de possíveis itinerários, destinos para onde foram os demais apóstolos trabalhar e ser um referencial de autoridade bíblica no seu contexto. Então, quando Mateus fala, ele fala como alguém que está descrevendo algo de primeira mão. Ele viu, ele ouviu diretamente da boca do Senhor Jesus Cristo. Ele viu os atos do Senhor Jesus Cristo. Ele esteve presente no momento. Então você tem aí Mateus, você tem Tiago, João, né? João vai nos deixar o evangelho, né, de João. Você tem aí os outros apóstolos, né, que estiveram ligados diretamente ao Senhor Jesus Cristo, Simão. Então eles partiram para diferentes lugares, nem todos eles foram, nem todos os itinerários foram descritos, mas a tradição nos fala acerca desses apóstolos que foram para esses diferentes lugares aí no contexto do mundo da época deles. Alguns partindo para o norte da África, região da Alexandria, Antioquia, se aprofundando na Síria. Houve até relatos de apóstolos que levaram sua obra evangelística até a Índia. Então você tem aí alguns relatos, né, que nem todos eles podem ser acreditados de uma forma tão intensa, inclusive eles são usados com ressalvas, né? Então sempre que é dado algum testemunho desse, geralmente aconselha-se a dizer claramente que não é uma narrativa bíblica, não é uma informação canônica, mas sim é um acréscimo obtido num historiador. Aí cita-se o historiador, sendo Eusébio de Cesareia, ou sendo Flávio Joséfo, né, outros historiadores da antiguidade. Você cita então que aquilo é uma informação desse historiador, que pode trazer uma ilustração, um esclarecimento maior, mas que não tem como ser validada de uma forma canônica, né? Não tem 100% de autoridade. É simplesmente um acréscimo ilustrativo. Mas com isso que eu quero dizer que essa teologia, ela vem dessa matriz, destes que foram testemunhas oculares e que foram autoridade bíblica onde estiveram. A partir deles, as comunidades cristãs passaram a se desenvolver e apregoar, né, dar continuidade à pregação, ao ensino com relação a esta verdade que foi comunicada por eles, né, foi compartilhada por eles. E aí é nesse contexto que ele exemplifica para nós o trabalho exercido, né, por esses referenciais da fé, trazendo o exemplo de Paulo, que não caminhou juntamente com eles, nesta oportunidade desse ensino ministrado pelo Senhor Jesus Cristo, onde ele também demonstrava isso de uma forma prática, mas foi chamado pessoalmente pelo Senhor Jesus Cristo, como ele mesmo diz, meu evangelho eu recebi do Senhor. Então ele é chamado pelo Senhor Jesus Cristo, ele é comissionado, né, pelo Senhor Jesus Cristo e é instruído, né? Então ele recebe essa instrução da parte do Senhor e ele prega então esse evangelho que ele recebeu diretamente do Senhor Jesus Cristo, levando esse evangelho principalmente aos gentios, então furando, né, esta bolha, saindo desta resistência, né, desse curral no qual o evangelho se encontrava preso ali dentro do mundo judaico. Então ele é o primeiro a romper essa fronteira de uma forma bastante corajosa, bastante audaciosa, e praticar a chamada missão transcultural, quando ele vai abandonar a sua cultura
ele vai se deslocar para uma cultura estrangeira e vai comunicar o evangelho dentro desta outra cultura, analisando agora o que é um aspecto que possa ser tolerado a partir da verdade bíblica, que é a regra de fé e prática, né? Então, o fiel da balança será a verdade bíblica. Então, dentro da verdade bíblica, aquela cultura será analisada. Não de acordo com a cultura judaica, tá certo? Não de acordo com os costumes judaicos, os costumes das tradições judaicas. Isso será colocado de lado, será colocado à parte, porque a salvação é através da pessoa bendita do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso é tão importante que vai impulsionar o primeiro concílio da igreja. Então a igreja vai se reunir em Jerusalém para deliberar com relação a isso. O Espírito Santo de Deus já havia trabalhado no coração de Pedro, havia o sonho do lençol que desce, né? O Senhor Jesus Cristo diz a ele, em relação àqueles animais, que não torneis impuro aquilo que eu purifiquei. Então já é ali, didaticamente, o Senhor Jesus Cristo mostrando para ele essa transformação, essa mudança conceitual em relação aos gentios. Agora toda a salvação é através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Todos são um em Cristo Jesus. Então eles não devem mais olhar para os gentios como povos que estão de fora. Pelo contrário, são o alvo deles. E é isso que Paulo já havia compreendido. Pedro foi esclarecido com relação a Cristo. Depois ele viu o Espírito Santo de Deus descer sobre Cornélio e a sua família, que eram romanos, eram pagãos, e ao ouvir a mensagem do Evangelho, eles abrem o coração e o Espírito Santo de Deus vem sobre eles. E ele, diante daquela manifestação poderosa da presença do Espírito ali entre aquelas pessoas, né, que abriram o coração para o Evangelho, mas não haviam ainda realizado qualquer tipo de ato ritualístico, né? Então o Espírito Santo de Deus não estava levando em consideração esse tipo de ritualística judaica. O Espírito Santo de Deus estava trabalhando dentro deste nível espiritual. Uma vez que eles abriram o coração e receberam Jesus como seu Salvador, eles agora foram selados com o Espírito Santo de Deus. Eles são salvos. Então Pedro começa a olhar o contraste que há entre o antigo tradicionalismo judaico, aquele fardo pesado que os fariseus lançavam sobre as pessoas, e agora a salvação por meio da graça na pessoa bendita de Cristo Jesus. Então essa transformação vai fazer com que Pedro fale favoravelmente à obra missionária que estava sendo realizada por Paulo, Barnabé, Silas, Timóteo. E o concílio decide então que não deve ser imposto aos irmãos gentios ou gentílicos os costumes judaicos, mas sim receber a Cristo como um único e suficiente Salvador. E aí foi rogado que eles se abstivessem de prostituição e de carne sufocada, ou seja, sacrifícios aos deuses estranhos, né? Então você tem essa primeira deliberação da igreja, você tem aí esse documento que passa a ser relevante, passa a ser importante, e que é apresentado por Paulo no seu trabalho de fundamentação. Então você tem a teologia habitual, essa teologia que parte do princípio. O trabalho que Paulo fez em Éfeso, que é descrito aqui no material, na apostila, na página 16, o testemunho dele, o ensino dele, o trabalho catequético dele de formar as primeiras lideranças, formar os primeiros presbíteros, o trabalho apologético dele de defender a igreja contra os fariseus que tentavam invadir. Você vê a carta aos Gálatas como é uma carta de cunho apologético muito aguerrida, que fala duramente contra aqueles que cedem a esse apelo, né, do legalismo. Então você também realizou, Lucas realizou também. Você vê toda a dedicação dele em construir aqueles textos com acuidade, buscar informações, instruir corretamente. Então você vê esses grandes homens de Deus trabalhando e legando, né, para a cristandade tudo aquilo que eles receberam da parte de Cristo. Então você tem essa teologia habitual. Ele coloca aqui como principais práticas a oração, estudo e liturgia. Oração, estudo e liturgia. Você vê que nesta fase não há um desenvolvimento teórico avançado. Não está aqui teologias sistemáticas, análise exegética,
ou enciclopédias cristãs, não há produção de grandes materiais. Há sim o trabalho muito mais dedicado à comunicação. Então, a comunicação da verdade em Cristo Jesus e, logo em seguida, a defesa dessas verdades comunicadas contra as mentiras que tentam se infiltrar dentro da igreja. Por isso que a teologia habitual, ela vai desde esse período apostólico avançando até o período apologético, que aí já vai incluir os primeiros herdeiros dessas pregações. Aí você olha para Policarpo, olha para Inácio de Antioquia, as primeiras cartas enviadas por estes, as defesas que foram feitas por eles diante dos heresiarcas que surgiam na época. Então você tem esse primeiro período, tá certo? Em que a igreja está sendo formada, em que a mensagem está sendo propagada, em que a base está sendo constituída. Então posteriormente a esta base que foi constituída nesse período chamado teologia habitual, é que virá as outras fases de acordo com o seu contexto. A teologia científica, o paradigma da teologia disciplinar, tá ok? Então, nesse momento, teologia habitual. Ele cita, por exemplo, o trabalho de Paulo em Efésios, junto aos Efésios, né? Aí ele cita o trabalho que Apolo também fazia em relação a ele, sendo muito eloquente na pregação. A contribuição de Priscila e Áquila, trazendo uma instrução melhor para Apolo. Paulo também contribuindo com isso, né, falando acerca da manifestação do Espírito Santo, para que ele não ficasse somente limitado limitado à erudição, mas que ele tivesse um aprofundamento na espiritualidade. E ele cita também o trabalho de João apóstolo, que trabalhou também na igreja de Éfeso. A tradição corrobora também essas informações, falando que foi o único que não foi martirizado dentre os apóstolos, tendo morrido de velhice lá na igreja de Éfeso, depois de ter sido perseguido por Domiciano, enviado para Patmos, né? Acredita-se que ele tenha sido resgatado daquela ilha e tenha morrido idoso em Éfeso. E ele cita o trabalho de Timóteo também, Timóteo que foi mentoreado pelo apóstolo Paulo, desde a sua tenra idade já vinha recebendo ensinamento cristão de sua avó, de sua mãe, tá certo? A sua avó é Ló e de sua mãe é Eunice. Então ele recebe essa base já de ensinamento desde do seio familiar. E ele é constituído por Paulo como seu representante, representante, né? Ele substitui Paulo nessa obra, quando Paulo já é recolhido à prisão e de lá ele parte para o Senhor, é decapitado, né, na prisão. E Timóteo, ele é este filho amado que está presente a ele, ajudando, auxiliando no que é necessário, e depois representando, assumindo esse grandíssimo trabalho que foi constituído a partir de todo esse labor no Evangelho, né? Inclusive diz que ninguém despreze a sua juventude. Então Timóteo, para aquele contexto onde você tem uma igreja de Éfeso, no qual Paulo trabalhou 3 anos, no qual você tem apóstolo João trabalhando ali também, você chegar ali para trabalhar em substituição ao apóstolo Paulo, trabalhando lado a lado ali com o apóstolo João, não é brincadeira, né? É muita responsabilidade. Então é um Josué assumindo aí a liderança após Moisés, né? Então você tem aí Timóteo, também dentro desse paradigma da teologia habitual, trabalhando essa questão da espiritualidade, oração, tá certo? Como é dito, né? Oração, estudo e a liturgia. Então, oração, o estudo das Sagradas Escrituras, a comunicação da Sagrada Escritura, e aí olhando para o contexto de época, inclusive um versículo, um texto que é citado em Apocalipse, ele é bem ilustrativo, quando diz assim: bem-aventurado o que lê e os que ouvem a Sagrada Escritura, o livro, né, dessa lei. Então, quando diz o que lê, no singular, e os que ouvem, no plural, isso não é aleatório, isso não é ao acaso. Tem um motivo para isso. E o motivo é que o analfabetismo, principalmente entre o mundo gentílico, era
extraordinariamente grande. Então você tinha como exceção os que sabiam ler e escrever. Agora, dentro do mundo judaico, havia um cuidado devido àqueles costumes estabelecidos de comunicar esses conhecimentos prévios, né, para a criança, levando ela a uma formação básica até a cerimônia do Bar Mitzvah, quando ele era tido como um homem responsável já pelas suas ações, né? Então você tem aí todo esse costume que era muito importante, inclusive fortalecia que a comunidade judaica continuasse coesa, mesmo com todas as perseguições, porque as pessoas desde cedo eram eram preparadas, né? Elas eram treinadas nessa prática de saber ler e saber escrever. Então a pessoa tinha pelo menos o básico e posteriormente ela poderia avançar num conhecimento mais técnico, mais teológico, mais acadêmico, né, se ela remunerasse um professor, um mestre para isso, que era o caso de Paulo, que remunerou Gamaliel e teve uma formação continuada. Então ele era um erudito, de fato, né, dentro do farisaísmo. Mas olhando para essa questão, você vê a situação na qual ele vai comunicar o evangelho a pessoas que vão absorver esse conhecimento só por ouvir, porque poucas delas vão ter condições de ler. E além de ter dificuldade com relação a não serem alfabetizadas, a escassez do texto. Então você tem a situação na qual as pessoas vão ter como fonte para a sua alimentação, para o seu crescimento intelectual no Evangelho, as pregações, os ensinos desses representantes, desses homens e mulheres de Deus, que estão aí comunicando a verdade em Cristo. Então, as pessoas de fato elas eram muito mais dependentes destes ensinadores, destes mestres. Você vê até isso no livro Didaquê, que era um dos livros que circulavam na antiguidade. Não é canônico, mas era um livro muito útil e muito instrutivo, muito edificante. Então, o Didaquê, ele trazia essas instruções que mostram para nós como era a igreja do primeiro século e valorizava extremamente a figura do ensinador, a figura do profeta, que também trazia um suporte, um auxílio, né, a esses ensinadores. Veja que Paulo mesmo disse, né, que o presbítero que ensina é digno de dupla honra. Então, tudo isso mostra para nós a grande necessidade, né, desse trabalho de ensino. Outra estratégia que eu gostaria de pontuar para encerrar aqui essa fala sobre a teologia, o paradigma da teologia habitual, é a prática de Paulo. Então, Paulo, num primeiro momento, ele permanece bastante intenso na prática dos gentios. Primeiro, ele vai numa sinagoga. Existe sim a questão de que o evangelho veio primeiro para os judeus, então ele parte desse pressuposto. Isso é válido. Até o momento que ele, depois de muitas iniciativas, né, depois de muitas vezes ter praticado isso, devido a tantas rejeições e perseguições, ele de fato muda e vira a chave, né, e diz: eu vou partir agora diretamente para os gentios. Mas de fato ele se vale dessa estratégia muito bem sucedida de procurar uma sinagoga no lugar para onde ele foi. Então os judeus que estavam na diáspora, né, haviam já muitas comunidades judaicas que estavam na diáspora. Então os territórios da Grécia, territórios de Roma, territórios aí da Ásia, né, chamada Ásia Menor, da Síria, ok? Comunidades judaicas, e havia sinagoga. Então ele partia, antes de fazer um evangelismo geral para as populações que estavam ali, ele ia numa sinagoga. Aí na sinagoga dava uma oportunidade para ele fazer uma leitura, da leitura vinha uma interpretação. Nessa interpretação ele ressaltava que o Senhor Jesus Cristo veio para cumprir aquelas profecias, sendo ele sim o Messias que era esperado. Quando ele assim declara, surgia uma polêmica, e nessa polêmica ele fazia a apologética, a defesa
de Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador. Desta apologética surgiu um conflito ali dentro daquela sinagoga. Iam se levantar agora alguns que criam naquilo que ele esclareceu, aquilo que ele explicou, e talvez uma maioria que não creu, que não aceitou, que não recebeu aquela palavra. E agora Paulo e estes que aceitaram seriam expulsos dali, e aqueles que foram expulsos, que estão agora juntamente com Paulo, separados daquela comunidade, daquela sinagoga, vão constituir, por inteligência, né, por estratégia do apóstolo Paulo, vão constituir o presbitério da igreja que será formada naquele lugar. Então veja que isso é muito inteligente, isso é muito astuto. Então, dentro do paradigma da teologia habitual. Ele vai pregar na sinagoga, vai causar esse tumulto, do tumulto uma parte vai crer, os que creem serão expulsos, e os que são expulsos se constituirão no presbitério da igreja que vai se formar naquele lugar. Presbiterói, ancião, tá? Ou bispo, robispós, esse fala acerca do supervisor. Então você tem aí os ministérios, né, que são exercidos ali naquele contexto. Apóstolos, o enviado. Então você tem Paulo, o apóstolo, o enviado, tá? Aqueles que serão expulsos da sinagoga constituem os presbíteros, os anciãos da igreja que será formada ali. Esses presbíteros têm um contato intenso com a Sagrada Escritura do Antigo Testamento, porque é isso que havia de Bíblia na época. O Novo Testamento está sendo formado, tá? Eles tinham contato, tinham conhecimento com relação à Sagrada Escritura. Então, se você fala de Moisés, eles sabem quem é Moisés. Se você fala de Josué, eles sabem quem é Josué. Você fala de livros poéticos, eles sabem quais são. Você fala de salmos, eles sabem o que é um salmo, ok? Você fala de Neemias, eles sabem muito bem quem era, o que foi e qual foi a obra de Neemias. Agora, se você chega para um gentil, adorador de Baal, adorador de Apolo, adorador de Diana, lá em cidade de Éfeso mesmo, ele teve um grande conflito com os adoradores de Diana, né? Principalmente com os artífices, né, que faziam lá as imagens de escultura, porque viram prejuízo no seu comércio. E aí agitaram a multidão e quase que foram mortos devido a esse problema causado ali, né, desse conflito entre o evangelho e a mentira, né, o evangelho e a idolatria. Então você tem a situação desses que foram expulsos da sinagoga, vão constituir o presbitério dessa igreja. E o que eles vão ser em relação a Paulo? Eles vão ser a primeira estrutura que vai ter condições de receber os gentios que Paulo vai agora angariar com o seu trabalho missionário transcultural. Então, primeiramente, ele vai aos judeus. Depois dessa situação, aqueles que são expulsos são acolhidos por ele, vão ser instruídos com relação a Cristo Jesus dentro do Antigo Testamento, tá? Vão ser bem instruídos, por quê? Porque eles são a primeira liderança da igreja que vai recepcionar aqueles gentios que Paulo vai agora conquistar. Geralmente, a pregação para os gentios incluía o quê? Algum ato miraculoso. Paulo e Barnabé vão para determinado lugar, a menina está lá, endemoniada, adivinhando coisas de todo mundo, dizendo para Paulo e Barnabé, vão aí dois grandes homens de Deus. E aí eles são usados por Deus, principalmente Paulo, tomar a dianteira e expulsa aquele demônio. No que expulsa aquele demônio, causa ali um certo tumulto, mas muitas pessoas também se achegam a ele. A curiosidade acaba os atraindo. Em outra situação, ele vai lá e cura alguém. E aí dessa cura, os pagãos tentam reconhecer neles emanações dos deuses, avatares dos deuses, homens que estão ali em representação de determinado deus. Em certa ocasião, Paulo foi chamado de Mercúrio e Barnabé de Júpiter, né? Porque Mercúrio é o Hermes, o Mercúrio da cultura romana é o Hermes da cultura grega, que é aquele que comunica, que fala em nome dos deuses. E Paulo é o que estava pregando. E Júpiter é Deus, o Deus superior. Então Barnabé estava intercedendo, estava orando. Então eles construíram um quadro a partir dessa perspectiva que eles tinham sobre a religião. Paulo é Mercúrio ou Hermes e Barnabé é Júpiter. E aí foram para adorá-lo, levando sacrifícios, né, se prostrar diante deles. Eles rasgam suas vestes e declaram que são homens. E ali o que é
era, no primeiro momento, uma admiração, até uma adoração, uma idolatria. Os judeus que estavam descontentes com a obra missionária que Paulo estava realizando ali, fermentam a multidão contra eles, dizendo que eles estão ali para mudar os costumes, para perverter os costumes. E agora eles são chicoteados quase até a morte, né? Mas se levantam e permanecem, prosseguem na obra de Deus. Em outra ocasião serão presos, serão expulsos. E aí vai, diversas situações que estão dentro do contexto da teologia habitual e que são a formação para a igreja, são a formação para a cristandade. E é uma teologia muito mais prática, é uma teologia muito mais orgânica, é uma teologia muito mais ligada ao mover do Espírito e ao poder de Deus, e aos grandes sinais, ok? Então, não é uma teologia tanto teórica, não é uma teologia que construiu obras extraordinárias. Tudo isso é muito importante, mas não é a fase, não é o momento. Essa teologia habitual está muito ligada a isso, a teologia vivenciada, tá certo? A teologia que foi absorvida por esses apóstolos, também por Paulo, que está sendo agora comunicada oralmente, está sendo vivenciada pelas pessoas e está sendo praticada no dia a dia, tá? Então temos a teologia habitual com oração, estudo da Sagrada Escritura e a liturgia, né? A liturgia, a organização de toda o modus operandi da igreja, né? Como é que a igreja vai operar, como é que a igreja vai agir, a partir da conceituação que é passada por eles.